Boa noite, radiação. Muito bom estar com vocês para a gente iniciar essa nova série. Você já leu um post de Jesus? Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. A gente está aqui para, como disse o nosso vídeo institucional, refletir, experimentar, expressar o amor e a graça de Deus, mesmo no meio de um feriadão prolongado como esse. Fazia tempo que não tinha. Acho que vai ter outro em outubro, vai ter outro em novembro. Então vamos fazer um revezamento. Quem sair num não sai no outro, para a gente estar sempre assim, juntos aqui, aproveitando esse tempo. A gente vai começar essa série, e eu queria começar exatamente por essa frase. Eu não sei se você sabe de quem é essa frase. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você já ouviu essa frase? Certo? Já, né? Todo mundo já ouviu essa frase. Na comunicação, eu venho da área da comunicação, né? Minha formação toda é na comunicação social, na propaganda e na publicidade. Eu sempre ouvi muito essa frase, mas eu confesso que eu não sabia a origem dela. Quem primeiro disse essa frase foi o Confúcio. Talvez você conheça o Confúcio. Ele é um pensador oriental, mas ele também é o fundador do que a gente conhece como Kung Fu. O Confúcio, ele trouxe essa frase, e uma frase que fala muito com a gente, essa ideia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tem um autor brasileiro, Milor Fernandes, e ele completou. E eu acho o Milor, ele é muito genial nas suas frases, né? Um frasista genial, um literário genial brasileiro. E ele disse assim: uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas vai dizer isso com uma imagem. Porque eu acho que eu trouxe aqui, dependendo da sua cultura, da sua idade, dos seus gostos culturais, essa é uma imagem para o brasileiro, pelo menos universal. Todo mundo sabe quem é a Mônica e o Cebolinha. Não é algo que foge a nenhum de nós. Todo mundo sabe quem é a Mônica e quem é o Cebolinha. Não importa a idade que tem. Se alguma vez leu alguma tirinha, algum gibi da Turma da Mônica. Mas eu acho que a mensagem ela é interessante. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas o Milor parece que tem razão, vai dizer isso com uma imagem, porque aqui a gente tem duas imagens, portanto, 2000 palavras, se você entendeu a conta. Dá para entender? Dá, né? Mônica conversando com o Cebolinha falou alguma coisa, e, como sempre, deixou a Mônica irritada. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Só de olhar a gente já ri, só de olhar já gera identificação, só de olhar a gente já sabe o quanto o Cebolinha é uma carne de pescoço para a Mônica, o quanto ele atrapalha a vida dela. Está tudo claro para a gente só com a imagem. Mas as palavras nessa tirinha vão criar para a gente um outro universo, maior ainda do que esse oferece. De agora em diante, só vou ser amiga de quem gosta de mim. E você não vai ficar triste de brincar só com seus pais? As palavras geraram 1000 imagens na nossa cabeça. Ler as palavras, elas montaram um mundo na nossa cabeça, de o quanto o Cebolinha é irritante, de o quanto a Mônica é nervosa. Você foi para a casa da Mônica e vê que ela não tem, pelo menos na frase do Cebolinha, não tem amigos ou não tem amigas, e que só os pais dela gostam dela. O como isso é pesado para os dois. Enfim, as palavras, se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, as palavras geram 1000 imagens nas nossas cabeças, porque palavras, elas conseguem dizer o que as imagens não conseguem e trazem para nós a possibilidade de entender melhor o que uma imagem diz. Por que eu começo essa série por aqui? Porque nós estamos no tempo da imagem. Nós vivemos o tempo das imagens. São mais de 500 milhões de pessoas no mundo conectadas a uma rede social, por exemplo, como o Instagram. Eles usam o Instagram todos os dias. E o Instagram, ele vem baseado nas imagens. Pequenas imagens, vídeos, Reels, não sei nem se é assim que fala, mas deve ser. Agora parece que
já há uma migração grande de uma geração para o TikTok, o Instagram vai ficando para nós, ou para vocês, os mais velhos, que talvez eu sou lá do Facebook, mas quem que ainda usa Facebook? Melhor não levantar a mão. E aí a gente está aqui no Instagram e migrando para o TikTok, para outras redes, e a força da imagem, a força do vídeo, ela é muito grande, e as palavras parece que vão tomando um lugar de menor importância, mas em qualquer estudo, na ciência, na sociologia, a importância de se aproximar das palavras é fundamental, e o próprio Instagram, ele acaba fazendo o caminho inverso, porque diante dos seus influenciadores, diante daqueles influenciadores que você gosta e acompanha, por vezes vem lá um textão, tem uma imagem, é óbvio que é ela que chama atenção, a maioria das pessoas curte aquela imagem, mas há uma construção de um texto que vai ajudar você a entender melhor aquela imagem e te trazer um conteúdo. Às vezes o post é pequeno, às vezes o post é grande, mas no momento que nós vamos falar de posts de Jesus, na verdade, se for usar o termo correto, são 7 cartas que Jesus escreveu, são textos, são palavras. Só que eu espero, no começo dessa série, se você é muito ligado às redes sociais e tem dificuldade com as palavras, dificuldade com os textos, dificuldade com a leitura, de alguma forma, eu queria te aproximar da possibilidade de você entender que textos, palavras, as cartas de Jesus, os posts de Jesus, podem gerar para a gente um mundo, um universo de como a gente pode entender o que ele pensa sobre nós e como a nossa vida pode ser transformada. Eu consultei essa empresa, a Rock Content, e eles falam na matéria, e aqui a nossa galera que cuida da comunicação do Radiação sabe isso, decore salteado melhor do que eu, e se você é da área da comunicação você também sabe, que no Instagram, nessa busca de engajamento pelo post, você precisa pelo menos dessas 4 coisas. Investir em qualidade, isso é, a imagem tem que ser bem feita, o vídeo tem que ser bem feito, as coisas têm que ser feitas com excelência. Encontrar a sua própria voz. Dizem que, por exemplo, alguns influenciadores fazem sucesso e tem outras pessoas que vêm na carona tentando imitar, fazer algo igual. Mas você não encontrou a sua própria voz. E quando você encontra essa sua própria voz, a própria persona, você consegue se posicionar melhor diante das pessoas para que elas te reconheçam. É um trabalho que a gente vem, inclusive, fazendo aqui no Radiação. Definir um calendário de postagem, isso é, ser regular, ter uma postagem constante e manter padrão. A rede social, a cara lá do seu feed, tem que ter um padrão. Óbvio, não estou aqui, não é minha praia, não domino para falar sobre esse assunto, mas essas 4 informações, é interessante perceber que do ponto de vista de Jesus e das suas cartas, há profunda conexão com um tempo que não é o dele, ou melhor, ele está acima do tempo, né? Mas quando essas cartas foram escritas, esses assuntos de redes sociais não estavam presentes, a maneira de influenciar e de compartilhar informação era pelas cartas, era por meio de pergaminhos que chegavam aos lugares ou às pessoas, aquelas cartas interessavam, mas realmente Jesus mandou alguns posts e você percebe a qualidade do texto quando você entende do original, as pessoas que entendem do original grego, onde essas cartas estão escritas, percebem o quanto ela tem de qualidade, o quanto ela tem de preocupação em cada carta que ele manda, como ela faz pontos de contato e conexão com as pessoas que serão os primeiros leitores dos seus posts. Ele tem uma voz própria, Jesus incomparavelmente tem um jeito de falar e de se posicionar incrível, e que traz para ele essa capacidade de ocupar um lugar na mente daquelas pessoas e de muitos de nós, um lugar totalmente especial, porque é uma voz própria, não imita. Algumas pessoas no tempo de Jesus falam inclusive isso, ele é diferente de todos os outros mestres. Ele foi muito específico nas 7 postagens. As 7 postagens são importantes, são 7 cartas, e elas estão no tempo certo, na dose certa, fazendo uma composição de mensagem como um todo, e ele mantém um padrão nas 7 cartas. Ele mantém um padrão nos 7 posts que ele manda. Há um padrão nos posts de Jesus e, como é o primeiro episódio, eu preciso gastar um tempinho te apresentando. Jesus manda 7 cartas
No livro do Apocalipse, tem lá nos capítulos 2 e 3, 7 posts, 7 cartas de Jesus endereçadas a 7 cidades, a 7 igrejas, mas ao longo dessa série você vai entender que, na verdade, essas cartas, elas nos alcançam e ela tem esse padrão. Jesus se apresenta e define a voz. Ele cria um ambiente de intimidade. Geralmente vai ter assim: eu sei, eu conheço sobre você, sobre a cidade, sobre a igreja. Geralmente tem um elogio. É interessante, todas as cartas que têm elogio começam pelo elogio, não pela crítica. É uma estratégia interessante. Ele primeiro elogia, depois ele bate, ele critica. E depois de criticar, ele aconselha e ao final ele faz uma promessa ao que seguir o seu conselho. Esse é o padrão de todos os posts de Jesus que a gente vai acompanhar. Só para te dar contexto, essas 7 cartas foram escritas mais ou menos em 90 depois de Cristo, no Império de Domiciano. O imperador romano na época era Domiciano. Há mais ou menos 30 anos atrás o imperador era Nero. Em Nero houve uma forte perseguição entre os cristãos. Muitos foram queimados em Roma, no Coliseu Romano, nas ruas, como tochas humanas, e só que foi uma perseguição de alguma forma localizada. Em Domiciano, a perseguição aos seguidores de Jesus era em todo o Império Romano, porque Domiciano lançou um decreto que todos deveriam dizer: César é Senhor. César, não sei se você sabe disso, César não é um nome, é um título. Se você se chama César, você tem um título. Tem um nome, mas César, a princípio, é um título imperial. Todo imperador romano é um César. E o César é Senhor, é a expressão que o imperador Domiciano, quer que todo morador dentro dos domínios do Império Romano diga nas suas cidades: César é Senhor, César é rei sobre todos. Os cristãos, seguidores de Jesus, têm aprendido nos últimos 30 ou 40 anos dessa história a dizer: Jesus é Senhor. Nesse momento ocorre uma grande perseguição e numa ilha bem pequena, aqui perto da Turquia, em Pátimos, João, um dos discípulos de Jesus, fica lá preso e ele vai escrever 7 cartas para esse quadradinho aqui que a gente está vendo, que eu já vou dar um zoom ali, mas só para você se localizar. Itália, a bota da Itália, ali está a Grécia, não sei quem já foi nas praias gregas, eu nunca fui. Ali está a Turquia, aqui embaixo está a Palestina. João está preso num pontinho ali, se você está vendo dentro do quadrado vermelho, e as 7 igrejas estão na região da Turquia. São 7 cartas que vão ser enviadas quase que num círculo. Faz uma força que você vê um círculo aí. Pátimos é onde ele está, preso. Pátimos é tipo uma ilha de Alcatraz, onde prisioneiros do império são mandados para lá exilados, e lá ficam isolados, é uma forma de pena. E ele preso em Pátimos, ele recebe o texto do Apocalipse de Jesus, e ele vai enviar 7 cartas para essas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, aonde aparece o texto que dentre os textos que a Paula citou aqui hoje: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir e deixar eu entrar, eu vou cear com ele, vou jantar com ele. Mas esse fica lá para o 7º, fica lá para a gente conversar dele no 7º episódio. Segue essa ordem aqui e a gente tem 7 posts. O primeiro post é para Éfeso e é o que a gente vai ler agora. O primeiro post de Jesus. Você já leu o post de Jesus? Eu já te convenci que é importante você se aproximar do texto e não somente das imagens. Se eu conseguir fazer isso, vem comigo no primeiro post de Jesus. Escreva a Éfeso, ao anjo da igreja. Assim diz aquele com as 7 estrelas em sua mão direita, andando entre as 7 luzes. Muito bem. É aqui o ponto que você fala assim: meu Deus, Apocalipse, nunca imaginei ler, não quero, muita imagem, muito fantástico, e realmente tem muitas imagens, muitos monstros,
muitos dragões com 7 cabeças, tem muita coisa engraçada e pesada para a imaginação em Apocalipse. É um texto brilhante, a linguagem apocalíptica é um texto brilhante, e obviamente se você precisa de recursos para se apropriar das imagens, mas os posts de Jesus, perceba que o post de Jesus começa ali no aspas, vejo o que você tem feito, eu te conheço. Antes ele abre e coloca a voz do texto. Aquele que está com as 7 estrelas em sua mão, andando entre as 7 luzes. 7 estrelas e 7 luzes. A ideia, a imagem que vai sendo construída no leitor do Apocalipse é aquele que segura as 7 igrejas, no caso mais imediato, essas 7 igrejas da Ásia Menor, e anda no meio das luzes dessas igrejas, porque talvez eles não tinham um painel como esse, mas a compreensão era muito parecida. Um seguidor de Jesus é luz no mundo. Jesus ele se apresenta como aquele que está vivendo no meio da igreja, e a carta é mandada ao anjo da igreja, que, dentre várias possíveis interpretações, quem primeiro lê a carta é o pastor. O pastor lê a carta e depois ele lê a carta para toda a comunidade. E aí vem a carta. Vejo o que você tem feito. Seu trabalho muito árduo. Sua recusa em desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço a sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte. Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou para remover a sua luz. Mas você tem algo a seu favor. Você odeia o ensino dos nicolaítas. Eu também os odeio. Está pronto para ouvir? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Estou para convocar cada vencedor para jantar. Estou preparando um banquete com o fruto da árvore da vida, alimento que vem do jardim de Deus. É óbvio que você precisa de tempo para entender esse post nos seus detalhes. Tem informações aqui que nem vai dar para a gente se aprofundar exatamente, mas a carta ela tem uma sensação e um centro. O centro da carta é o principal do post. Você se desviou do primeiro amor. É uma carta para uma igreja que trabalha muito, que atua muito, gente que está vivendo de alguma forma, seguindo a Jesus, mas isso não representa que ela anda com Jesus pela falta desse amor. E Jesus questiona por quê? Por que isso está acontecendo? Apresenta alguns conselhos e finaliza a carta. Esse episódio, portanto, se fosse um post nas redes sociais, se Jesus me permitisse trabalhar na sua equipe de comunicação, eu ia ler o texto que ele me mandou, olhar para o texto e falar, Jesus, eu vou pôr um título nesse texto, posso pôr na sua rede social, quando o amor acaba. Você já leu esse post de Jesus, quando o amor acaba? Pois é, você acabou de ler. Eu vou tentar te ajudar a caminhar nesse texto aqui. Por que ele se preocupa, gente, quando o amor acaba no nosso coração, na nossa vida? Porque Jesus tem a preocupação de questionar os seguidores de Jesus de Éfeso e de alguma forma chegar até nós, de quando o amor acaba. Talvez por conta do fato da própria fala de Jesus num outro livro do João, no Evangelho de João. Eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor, uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Não é discurso, gente, pode ser meu. Pode ser meu. Em alguns momentos da minha vida, como eu conheço esse texto, eu sei que isso é uma verdade. Mas talvez por vezes eu não viva essa verdade. Mas eu preciso que você entenda nesse primeiro momento por que Jesus se preocupa tanto com a ideia do amor acabar. É porque para ele não há nada mais fundamental do que o amor.
Não há nada mais fundamental para Jesus do que amar. É a forma como as pessoas que seguem a Jesus deveriam ser reconhecidas. E eu me pergunto, se você é um seguidor de Jesus, será que você é reconhecido pela sua capacidade de oferecer amor? Você que de repente está aqui com a gente hoje não é um seguidor de Jesus, será que você enxerga os seguidores de Jesus como, num primeiro momento, como pessoas amorosas? Porque não é um discurso, não é somente uma bandeira bonitinha para fazer um post em rede social para gerar uma curtida, mas Jesus está dizendo assim: olha, vocês precisam aprender a amar, porque assim como eu amei, vocês devem se amar uns aos outros. É isso, o seu amor, o amor de vocês vai fazer com que vocês provem para os outros, eles vão reconhecer, está aí um discípulo de Jesus. Está aí alguém que conhece Jesus. Ele ama. Porque ele ama. Um outro texto do próprio João, só vou ficar com o texto do João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Jesus é fruto do próprio amor do Pai, e ele ama profundamente o mundo. Ele ama profundamente as pessoas, faz parte da essência de Deus, o tal do amor. Quando a gente vai conhecer essa igreja de Éfeso, recebendo essa carta em 95 depois de Cristo, ela foi construída pelo apóstolo Paulo, plantada pelo apóstolo Paulo, provavelmente no final da década de 50 do primeiro século. Portanto, essa é uma igreja que já tem perto de 40 anos. Quando essa igreja, ela começa, nos seus primeiros 2 anos, no verso 10 de Atos 19, é disso assim: lá em Éfeso, gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. O amor que eles receberam de Jesus foi um amor que eles passaram para as outras pessoas, e isso era algo que eles fizeram com muita gente. Aliás, talvez o último dado histórico que eu te dou, as outras igrejas, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, e deve estar faltando uma, todas, é muito provável que elas são filhas. As pessoas que seguem a Jesus nessas cidades, por conta de Éfeso, que foi a primeira das cidades da Ásia que receberam o amor de Jesus. Tanto é que Paulo, ao escrever na carta aos Efésios, ele vai dizer, provavelmente aqui mais ou menos em 65, já uns 10 anos que a igreja existia, desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte. Eu vou pular alguns versos, porque talvez aqui está um dos grandes erros dos cristãos contemporâneos. Que a gente lê um texto desse, e aí a gente entende assim: a gente tem que amar o povo santo, e não todo mundo. Todo mundo que se exploda. A gente se ama entre nós. Nada mais distante da carta de Éfeso. Porque nessa mesma carta, Paulo vai dizer assim: ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês, que estavam distantes dele, como os que estavam perto. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membro da família de Deus. Eu não posso dizer que o amor de Jesus é restrito somente às pessoas que pensam como você. Eu não tenho direito, a partir da leitura de Éfeso, da igreja de Éfeso, que o amor ao povo santo é só um amor entre os da mesma família. Porque Paulo vai dizer que essa família é formada por pessoas que estavam distantes, pessoas que estavam perto, pessoas que eram estranhas, pessoas que eram forasteiras, mas um dia elas se tornaram povo santo. Não há um povo santo que não possa entender, o povo santo que não entende que ele precisa amar uns aos outros e todas as pessoas, porque essas pessoas são convidadas a deixarem de ser estranhos e forasteiros para fazer parte da família de Deus. Sem essa compreensão, Éfeso vai possivelmente deixando o amor de Jesus que tanto a influenciou no início. Como isso foi acontecendo em Éfeso, e aqui eu queria que você parasse e prestasse atenção junto comigo. Eu não vou ler de novo o post, você pode ler depois, Apocalipse 2, os primeiros versos, mas 3 coisas acontecem que vai endurecendo o coração dos seguidores de Jesus em Éfeso, e é a mesma coisa que acontece comigo e com você, sendo seguidor de Jesus ou não.
Jesus elogia Éfeso por 3 coisas. Eu elogio vocês porque vocês defendem a verdade, porque vocês trabalham muito e porque vocês resistem diante das pressões. Vocês não têm desistido. Não é exatamente por isso que a gente vai deixando o coração endurecer? Seja sincero. Como cantamos, deixa Jesus mudar as coisas de lugar hoje. Não é exatamente porque a gente defende os nossos valores e o nosso coração vai endurecendo. Não é exatamente porque a gente trabalha intensamente que o nosso coração vai endurecendo. Não é exatamente porque a gente já resistiu tanto que a gente teve que criar uma fortaleza em torno do nosso coração de carne e torná-lo ele um coração de pedra para que a gente conseguisse resistir e permanecer vivo. Veja que eu não estou criticando, porque Jesus elogia. É importante que a gente defenda os nossos valores. É importante que a gente trabalhe intensamente. É importante que a gente resista às pressões que a vida vai apresentando para cada um de nós. Jesus elogia essas coisas. No post de Jesus, essas coisas são valorizadas. O problema de Jesus não é defender os seus valores. O problema de Jesus não é trabalhar intensamente. O problema de Jesus não é resistir diante das pressões. O problema de Jesus é que isso tudo que é bom faça com que a gente deixe a principal característica de um seguidor de Jesus, aquilo que deveria nos diferenciar das demais pessoas. Não se trata do quanto você sabe, não se trata do quanto você faz, não se trata do quanto você persiste, mas se trata de quanto você ama. Alguns cristãos são conhecidos mais pela capacidade que têm de entender os textos bíblicos do que por qualquer outra coisa. Algumas igrejas são conhecidas fortemente pela ação social que fazem. Outros são percebidos e conhecidos pela sua capacidade de sofrer. Todas coisas positivas, mas nenhuma delas deveria matar o amor. Nenhuma delas deveria matar o amor. É o que está acontecendo. Diante dessas pressões, diante desse trabalho intenso, diante da defesa dos próprios valores, seguidores de Jesus se tornaram pessoas amarguradas. Seguidores de Jesus abandonaram o primeiro amor. E essa é a preocupação de Jesus. E aí ele vai dizer, o que fazer quando o primeiro amor acaba? O que fazer quando você já não ama mais? O que fazer quando o amor acaba? 3 coisas estão presentes nesse texto. Em primeiro lugar, lembre-se o quanto você foi e é amado por Jesus. O amor de Jesus não é restrito às pessoas boas. E essa é a mensagem mais incrível do Evangelho. O amor de Jesus não é restrito às pessoas boas. O amor de Jesus, ele alcança todas as pessoas. O amor de Jesus é o amor para o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu Jesus. E Jesus fala assim, aprenda a amar as pessoas. Jesus é a pessoa que ama quando não é para amar. Jesus é a pessoa que consegue demonstrar amor em situações que qualquer um, em plena consciência, não demonstraria amor. Eu preciso me lembrar desse amor, sabe? Eu não sei qual é a relação que você tem com a fé e qual a relação que você tem com Jesus, mas eu queria que você soubesse uma coisa: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus ama você. Ele te amou, senão ele não teria vindo e feito tudo o que fez. Ele amou tanto, só que ele não amou lá, ele continua amando.
Só que você precisa encontrar o caminho de volta, é a segunda coisa. Porque esse amor maravilhoso, ele pode te dar a falsa impressão que então, já que ele me ama, eu posso permanecer como eu estou. Então, já que ele me ama, eu não tenho nada a retornar, porque ele não me ama pelo que eu faço. Ele não me ama por aquilo que eu sei. E ele não me ama por quanto eu persisto. E é verdade. Esse é o nosso problema e essa é a nossa dificuldade como seguidores de Jesus, que vamos nos deixando amargurar, e pessoas que não são seguidoras de Jesus não encontram essa marca como a marca principal de um seguidor de Jesus. Está ali alguém que sabe o que é amar. Talvez, está ali alguém que entende de Bíblia. Está ali alguém que é correto em tudo que faz. Está ali alguém que é persistente, honesto. Mas talvez a gente não é reconhecido pela capacidade de amar. Mas Jesus diz, é assim que eu quero que reconheçam vocês, pelo amor. Só que a gente entende amor, ou romântico, o amor romântico, né? E o amor que não é amor, é mimar. Mimar não é amar. Parece, mas pessoas mimadas não são exatamente porque são amadas. O amor ele trata das feridas. O amor ele corrige os erros. O amor ele encontra perdão e reconstrução. O amor ele causa uma transformação interna. O amor de Jesus não nos deixa no mesmo lugar. Eu sei que é difícil compreender o que eu vou falar, mas eu te peço atenção nessa frase. Não há nada que você faça para mais ou para menos que mude o amor de Deus por você. Não há. Eu creio absolutamente nisso, porque é o que eu vejo nas Escrituras. Jesus falando com um jovem, e ele falou para o rapaz perguntou, o que eu tenho que fazer para andar contigo, para entrar no reino, para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, olha, você faz isso e isso, guarda os mandamentos. E o garoto falou, eu guardo, eu já faço isso. Aí Jesus fala para ele, vai, vende tudo que você tem, porque ele era muito rico, dá aos pobres, vem e segue-me. O texto de Marcos capítulo 10 diz que esse menino foi embora, porque ele não conseguiu se livrar daquilo que talvez era um peso para ele. Jesus fala assim, você precisa resolver o teu problema com a riqueza. Você precisa resolver o teu problema com a riqueza, porque a riqueza hoje é o centro do seu coração. Enquanto a riqueza estiver no trono do seu coração, eu não tenho como andar com você e nem você comigo. Tire a riqueza do trono do seu coração e a gente anda junto. O menino disse não. Sabe qual é o verso seguinte ao menino dizer não? É assim, e olhando para o menino, e olhando para o jovem, Jesus o amou. Jesus vai continuar te amando, independente das decisões que você toma ou que você não consegue tomar. Mas no post, isso faz com que Jesus te ame, mas não faz com que você ame Jesus. Isso faz com que Jesus continue te amando, mas isso não mostra que você consegue ser grato a esse amor, porque ser grato a esse amor é encontrar o caminho de volta, porque Jesus fala assim, lembra aonde você caiu, você se afastou do primeiro amor, lembra da onde você caiu, lembra onde foi a sua queda, lembra onde você começou a se afastar do meu amor, lembra onde esse amor parou de fazer sentido para você, e você colocou outra coisa no trono do seu coração, que não o próprio Jesus. Lembra quando você escolheu a riqueza, lembra quando você escolheu a sensualidade, lembra quando você escolheu o trabalho excessivo, lembra quando você escolheu a sua profissão, lembra quando você escolheu os vícios, lembra quando você escolheu alguma coisa que te afastou do amor. Você sempre foi amado, sempre será amado, mas você precisa encontrar o caminho de volta e amar de novo. O texto diz assim, volta às primeiras coisas. Volta às primeiras coisas. Jesus se preocupa porque
é a principal marca de um seguidor de Jesus, e muitos de nós não temos essa marca. Nós deixamos o primeiro amor, muitas vezes por causa da dureza do nosso coração, do muito trabalho, das grandes provas que a gente não resiste, ou mesmo as que a gente resiste, e a gente vai endurecendo o nosso coração e se afastando do primeiro amor. E a Jesus fala assim na carta, é post de Jesus, preste atenção ao post de Jesus. Eu nunca vou deixar de te amar, mas você precisa encontrar o caminho de volta. Você precisa entender o amor de novo e viver o amor de novo. Por que voltar? Por que voltar? Se a carta lá para aqueles seguidores de Jesus que tinham a sua luz acesa, Jesus fala, se você não voltar, se você não amar de novo, eu vou retirar a sua luz. É como se apagasse a luz. Essa é a ideia, essa é a imagem. A imagem é tirar a lâmpada dali, ó, e ela vai apagar. Se você desconecta a lâmpada da fonte de energia, ela apaga. Jesus está preocupado que a luz de ninguém apague. Porque Jesus se esforça no seu primeiro post para que a gente volte ao primeiro amor. Talvez por causa da voz. Aliás, dando a dica de toda a série, a voz define o post. A voz define o post. Assim diz Jesus, aquele com as 7 estrelas em sua mão direita, andando entre as 7 luzes. Se você me permitir, na minha tradução, para ajudar você a entender o post de Jesus, assim diz Jesus, que guarda em segurança os seus seguidores, a igreja, de todos os tempos e de todos os lugares, e que decidiu andar junto de cada seguidor que carrega a sua luz. Deus te ama, Jesus te ama. Se você não sabe o que é amor, você não sabe quem é Deus. Um cristão sem amor é um religioso, mas não é um seguidor de Jesus. Um cristão que não vive o processo constante do arrependimento, de lembrar de onde caiu, não entendeu o amor de Jesus. O amor de Jesus não é uma mão que passa na cabeça e fala, continua assim. O amor de Jesus não é esse amor que não transforma. O amor de Jesus não nos deixa no mesmo lugar. O amor de Jesus não nos convida a se manter endurecidos, ou enfraquecidos, ou caídos. O amor de Jesus é transformador. Quando a gente encontra com o amor de Jesus, a gente encontra com a fonte do amor. E nessa fonte do amor, ele está dizendo assim, por que eu me preocupo tanto com o amor? Porque eu seguro na minha mão os meus seguidores. Eu quero andar com eles, e enquanto nós estivermos juntos, a luz está acesa. No dia em que você se afastar e não aceitar o conselho, essa luz vai se apagar. Essa luz vai se apagar. Por isso Jesus convida a esse relacionamento, a sua presença. Ame como Jesus. Ama. Ame como Jesus amou. Ame como Jesus ama. E vai continuar te amando. Mas para isso, você precisa tanto ser fonte que recebe esse amor, mas fonte que espalha esse amor. E aqui, talvez eu esclareço para você o principal ponto desse post, que eu não sei se ficou claro para você. Tem uma coisa contra você, diz o post. Você abandonou o primeiro amor. A palavra principal, por incrível que pareça, não é amor. No texto é primeiro. É o que caracteriza o amor. A qualidade desse amor é o primeiro. Não é um tipo de amor, não é qualquer amor. É o primeiro amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho. Nós amamos. Nós o amamos, porque ele nos amou. Por que nós amamos? Porque ele nos amou primeiro. Teu problema é que você abandonou o primeiro amor. O primeiro amor é o amor de Jesus. Quando você abandona o amor de Jesus, você vai abandonando todo o resto. Essa volta ao primeiro amor, como que eu volto ao primeiro amor? Amando Jesus. Quando eu amo Jesus, o amor de Jesus não é uma mima. O amor de Jesus não é mimar uma criança que continua cometendo seus erros. O amor de Jesus, você vai deixar ele tirar tudo do lugar. Você vai deixar ele te transformar. Você vai deixar ele cuidar da sua vida. Você vai deixar as velhas práticas. Você vai de novo voltar a sentir esse amor e se sentir amado. E se sentindo amado, amar as outras pessoas. Porque o grande amor que Éfeso perdeu é a sua capacidade de amar todas as pessoas. Esse é o primeiro amor, porque esse é o primeiro amor. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou ao mundo todo e enviou Jesus. Parece clichê, mas Jesus te ama. Parece uma frase de final de reflexão, mas é a maior verdade. Ele te ama e Ele queria que todos nós, os seguidores deles, fôssemos reconhecidos pelo amor, porque Deus é amor. E nós só conseguimos amar assim, porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. Receba o amor de Jesus, entenda o amor de Jesus, e deixa Ele dia após dia te transformar para que você ame como Jesus amou. É só aí então que as pessoas verão que os seguidores de Jesus, fundamentalmente, não são os que sabem mais, não são os que fazem mais, não são os que persistem mais, mas são os que amam mais. Que Deus te abençoe.